Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série Milagres de Jesus, hoje vamos falar da cura de um jovem surdo e gago. Esse texto está em Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37. E o texto diz o seguinte: A cura de um surdo e gago. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Glória a Deus. Esse texto tem muitos ensinamentos para nós. É um texto maravilhoso. É mais uma cura de Jesus. E como cada versículo tem uma explicação, um ensinamento diferente, eu vou usar essa técnica de um por um e explicar o que há de importante. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Jesus saiu de Tiro. De Tiro até Sidom são 40 quilômetros. E ele saiu de Tiro e, através de Sidom, ele chegou ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Decápolis é o conjunto daquelas 10 cidades que ficavam além do mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, ou Genezaré. Cafarnaum ficava de um lado, atravessava o mar da Galileia e se chegava às 10 cidades, ou Decápolis. Dentre essas cidades, só para lembrar, existia Gadara. Gadara é onde havia aquele endemoniado gadareno que morava entre os túmulos, que trazia muito problema para si mesmo e para a cidade, porque todos incomodavam com a presença dele, porque a situação dele era terrível. E Jesus expulsou os demônios dele e esses demônios foram para os porcos. E os porqueiros, porque os porcos morreram, tiveram um prejuízo muito grande. Então a população e esses homens puseram Jesus para fora de lá. Jesus foi expulso de Gadara. Então, o que nós deduzimos é que esse homem que foi beneficiado com esse livramento, ele deve ter falado de Jesus para todo mundo, não só em família, mas a fama de Jesus deve ter corrido, porque ele era um homem muito conhecido, porque ele tinha esse comportamento diferente, exótico, inusitado. Então ele chamava atenção, também porque era um homem que vivia no meio do maligno, servindo ao maligno. Então foi um milagre que chamou a atenção de todos. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Uma pessoa surda, ela tem muita dificuldade para falar. Muitos ficam mudos, porque como não ouvem, também não sabem pronunciar. Muitos conseguem falar olhando os lábios e emitir som e não fala de uma maneira normal, mas alguma coisa fala. Esse homem tinha um agravante, porque além dele ser surdo, ele era gago, ele tinha um problema de fala, então a comunicação dele era dificílima, porque ele não ouvia direito as palavras, e quando ele ia reproduzi-las, ele
tinha um empecilho, um impedimento em sua língua. É tipo assim, um travamento. E com muita dificuldade ele pronunciava alguma sílaba. E a gente sabe como é difícil conversar com uma pessoa que tem gagueira. Mesmo sendo só o problema da gagueira, muitos não têm paciência. A gente percebe que muitos que estão conversando com um gago têm aquele impulso natural de tentar falar as palavras para ele. E isso deixa a pessoa muito desconfortável. Ela fica se sentindo humilhada. Não é fácil. Então não é fácil para quem tenta falar e nem para quem está ouvindo. Alguns entendem, têm paciência, mas muitos não. E aquilo traz uma situação de constrangimento para ambas. E também tinha o problema da surdez. Então ele tinha 2 problemas sérios e a comunicação dele era praticamente impossível. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Aqueles homens que estavam perto dele, aquelas pessoas, pediram que Jesus impusesse as mãos sobre ele para curá-lo. Só que Jesus, ele cura do jeito que ele quer, da maneira que ele escolhe curar e também no tempo dele. Nós não podemos ficar falando com Jesus como ele deve agir, o que ele deve fazer por nós. Nós apenas clamamos e pedimos, mas o modo de resolver, o modo de curar, o modus operandi com que Jesus vai agir sobre nossa vida, ele sabe, porque ele tem uma maneira específica de curar uma pessoa. Então, aqui, quando eles pediram para que ele impusesse as mãos, o Senhor ignorou e tirou para o lado. Jesus tirando-o da multidão. Muitas vezes nós temos que nos retirar da multidão para compreender melhor certas situações. A multidão muitas vezes influencia mal, de maneira incorreta, e uma influência que pode ser danosa para a vida do ser humano. Às vezes, de longe, separado, a pessoa vê melhor, entende melhor e toma uma atitude melhor. Por isso que Jesus tirou o homem de lado, fora do mundo, fora daquelas pessoas que estavam ali esperando o que Jesus iria fazer. Jesus também, ele se retirava da multidão quando ele queria ficar a sós com seu Pai, quando ele queria conversar com liberdade, quando ele queria abrir o coração com Deus. Ele sempre se retirava para o monte, ele ficava sozinho. E nós também temos necessidade de nos ausentar de outras pessoas em certos momentos. Há momentos que precisamos de apoio, precisamos de ajuda, de uma conversa, mas muitas vezes o silêncio é melhor para pensarmos melhor, para conversarmos com Deus com tranquilidade. Por isso que o Senhor, para fazer do modo dele, da maneira dele, ele precisou retirar o homem de perto da multidão. E lhe tocou a língua com saliva. Jesus deve ter tocado em sua própria língua e com o dedo tocou a língua dessa pessoa que precisava da cura. A gente não sabe se ele cuspiu, como que foi, mas não importa. Isso não faz diferença no resultado. O importante é que Jesus, dessa maneira, ele conseguiu, porque sendo um Deus, ele conseguiria, porque não há nada difícil ou impossível para ele. Esse homem foi beneficiado pela misericórdia do Senhor. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Jesus ergueu os olhos aos céus. Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem, mas através do seu ministério da terra, ele nos ensinou a obediência, a dependência total de Deus. Então, quando ele
tem essa atitude de olhar para cima, olhar para o céu. Ele estava ali em perfeita comunicação, em perfeita harmonia com a vontade de seu Pai. Nós também, tudo que formos fazer, se nós formos pregar, se nós formos cantar, louvar, qualquer trabalho que formos fazer, é preciso que nós olhemos para o céu e peçamos a orientação do Senhor, que possamos adorá-lo antes de iniciar qualquer tarefa. Esse gesto de olhar para o céu é uma atitude de dependência, é uma atitude de buscar o poder de Deus, porque sem Deus nós nada podemos fazer, sem Deus nós nada somos e nada seremos. E quando ele disse Efatá, quer dizer abre-te, porque ele precisava que esses ouvidos fossem abertos. Ele precisava que essa língua fosse destravada para que esse homem pudesse ter uma vida civil normal, uma vida com uma comunicação mais fácil. A vida desse homem ia melhorar de água para vinho, ia melhorar completamente, porque esses empecilhos atrapalhavam muito a vida social, a vida civil deste homem. E Efatá é uma palavra em aramaico. Ali na Galileia, eles costumavam conversar nessa língua. Então, era uma língua que todos entendiam. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Naquele mesmo momento que ele buscou os céus, esse homem foi curado. Os seus ouvidos se destamparam e ele começou a ouvir. E a sua língua soltou e ele começou a falar. E quando diz que ele falava desembaraçadamente, eu imagino que quando ele ouviu a sua própria boca falando de maneira perfeita, ele deve ter tido uma alegria tão grande, uma emoção tão indizível, que ele começou a falar, ele só queria falar, ele só queria ouvir o que ele próprio falava. Oh, foi um milagre maravilhoso na vida dele. Ele falava com desembaraço, ele não conseguia ouvir, e muito menos falar com desembaraço. Agora ele já podia falar, ele tinha fluência na voz, e os seus ouvidos não estavam mais encobertos, ele podia ouvir a sua própria voz. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Jesus não queria que a divulgassem. Mesmo Jesus sabendo que eles sairiam falando, o Senhor falava para não divulgar, porque o Senhor não queria que nada fosse antecipado. Os planos do Senhor são perfeitos. Ele tem o tempo dele, a maneira de fazer. Ele sabe como agir e no tempo certo. Então ele não queria que saísse divulgando para que nada fosse precipitado, tudo acontecesse no tempo certo. E também porque o Senhor, ele não queria que as pessoas focassem nesse ministério de milagres e de curas. Não, ele queria que as pessoas buscassem pelo Senhor, porque buscavam por arrependimento e por salvação. Então era desfocado o objetivo das pessoas, diferentemente de Jesus. E quanto mais se falava dos milagres, mais as pessoas afluíam a Jesus. Até hoje, quantas pessoas lotam as igrejas em busca de prosperidade, em busca de uma vida mais rica, em busca de tantas coisas materiais, e muitas das vezes não estão pensando em salvação, estão pensando na vida neste mundo, aqui e agora, resolver seus problemas mais imediatos, e não pensando na vida eterna, nesse porvir, no futuro com Deus. Por isso que o Senhor não queria que se divulgasse, porque já tinha multidões que afluíam ao Senhor, porque sabiam de curas, sabiam de milagres, e não estavam buscando o Salvador, não estavam buscando arrependimento e contrição junto de Deus. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo o que ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos,
como falar os mudos. Realmente, Jesus, ele realizou muitos milagres, mas também ele falou de vida eterna, ele falou no porvir com Deus, ele falou no arrependimento para perdão de pecados, mas as pessoas não conseguiam ver dessa maneira, viam em Jesus aquele homem dos milagres, aquele homem que podia resolver a vida das pessoas, mas não pensavam que a maior conquista, a maior graça é a salvação. E quando eles dizem que Jesus tudo tem feito esplendidamente bem, é porque Jesus não é um ser humano. Porque as pessoas, os seres humanos, muitas coisas fazem mais ou menos. Eles fazem muitas coisas por interesse, outras porque são obrigadas, mas Jesus não. Ele fazia por amor, ele fazia por pura misericórdia, ele fazia porque ele queria ver as pessoas realizadas, livres daqueles problemas, livres daqueles empecilhos que prejudicavam a sua vida. E mais do que tudo, ele queria que as pessoas se rendessem a ele e, através do arrependimento, buscassem o reino de Deus. E tudo que o Senhor faz é esplêndido, tudo que o Senhor faz é maravilhoso. Ele não faz nada pela metade, ele não faz nada por fazer. Há perfeição na obra de Deus. Não há nada que é feito pelas metades ou também aos poucos. O Senhor fez o cego ver imediatamente, fez o homem andar imediatamente. O Senhor conhece o termo já. É agora. E o Senhor ainda faz. Ele faz maravilhas na vida de seus filhos. Basta que o busquemos de coração aberto, em espírito e em verdade. Tantas maravilhas o Senhor fez na vida de Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo passando por tantos sofrimentos, Davi sabia a quem ele servia. E nós também sabemos a quem servimos, porque o Senhor faz obras maravilhosas em nossa vida, mesmo que não percebamos, mesmo que o mundo, esse torvelinho que tira o nosso foco das coisas de Deus, da palavra, e muitas vezes temos tempo suficiente para tudo, mas não temos tempo para estar a sós com Deus, naqueles minutos preciosos de intimidade, que nós possamos cada vez mais nos aproximar do Senhor, ter momentos com Ele, sozinhos com Ele, e abrirmos o coração, porque dele nada ocultamos. Ele conhece nossos pensamentos mais secretos, Ele sonda o nosso coração. Não há nada sobre nós que Ele não saiba. Então, que nós possamos agradecer ao Senhor pelo dia que encerra, por seus livramentos. Quantos livramentos Ele tem nos dado que nós nem sabemos. E principalmente porque temos o privilégio de conviver com o Senhor na leitura da palavra, na oração intercessória, quando oramos por outras pessoas. O Senhor se agrada muito. Por isso que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então a maneira de estar com o Senhor a sós em intimidade é através dessa oração silenciosa, quando curvamos a cabeça, fechamos os olhos e falamos com Ele abertamente. Não é fácil a gente calar quando nós recebemos tanto de Jesus, quando os céus está sobre a nossa vida, e sempre está. O Senhor está sempre com ouvidos inclinados a ouvir seus filhos, as suas necessidades, sobre os problemas que enfrentam, sobre as lutas. O Senhor, Ele está sempre nos dando suporte, Ele está sempre nos esforçando para que atravessemos com luz no coração, com confiança, com certeza de que Ele não nos abandona, tanto na alegria como na tristeza, tanto nos bons momentos como naqueles momentos que parece que nós não vamos dar conta, mas com Ele nós conseguimos vencer, porque Ele é o nosso Deus. Que Jesus possa habitar o nosso coração, que Deus possa estar sempre perto de nós, porque através da oração, através
de se evitar o pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, através de uma vida reta, na medida do possível do ser humano. Nós temos que procurar viver longe do pecado, porque essa é a vontade de Deus para nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.